Vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, o quarto ano vai pegar o nosso livro de História e vai abrir aí na página 284 na atividade. No primeiro diz assim: leia as perguntas abaixo sobre os povos nativos do território que hoje chamamos de Brasil e assinale um X nas respostas corretas. De acordo com os povos nativos, viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram. Aí a gente tem 4 quadradinhos, a gente vai assinalar o segundo que diz: viviam da caça, da pesca, da coleta de materiais da natureza. Então aí, no primeiro, a gente tem 4 quadradinhos, vai marcar o segundo que diz nessa resposta: viviam da caça, da pesca e da coleta de materiais da natureza. No segundo diz: leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Marque um X na resposta correta. Então, a resposta correta aí é o primeiro, que diz assim, o primeiro quadradinho: os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20 mil anos. Então, aí a gente no segundo tem 3 quadradinhos, vai marcar o primeiro, onde tem a resposta. Os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20 mil anos. No terceiro diz: escreva as definições corretas das palavras pinturas rupestres. O que são? Pinturas feitas em paredes de cavernas, rochas ou montanhas. Então a resposta é: pinturas feitas em paredes de cavernas, rochas ou montanhas. Vamos agora para a página 285 e vamos definir o que é etnia. Grupo que compartilha os mesmos hábitos. Grupos que compartilham os mesmos hábitos. No C, seminômades. Seminômades são aqueles que mudam de um lugar depois de um certo tempo. São aqueles que mudam de lugar depois de um certo tempo. E no quarto, pede para a gente perceber qual a semelhança dos indígenas com o nosso mundo, com o nosso dia a dia. Então, quais semelhanças de hábitos dos indígenas que a gente também possui? A gente pode escrever aí o hábito de dormir em redes, né? Nós aqui do Nordeste temos o hábito de dormir em rede, de ter redes em nossa casa, e também isso é um hábito dos indígenas. Então, podemos escrever aí o hábito de dormir em redes. Depois que a gente concluiu a nossa correção, a gente vai fazer o mesmo procedimento de sempre. Colocar lá o A, pontinho C, passar o tracinho e colocar a data de hoje da correção da nossa atividade. Feito isso, o quarto ano agora vai pegar o livro de ciências e vai abrir na página 424. Então, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. A página do livro de ciência é 424. Atividade de hoje, livro de ciências. No livro de ciências hoje, a gente vai falar sobre o conteúdo, a matéria da Terra, né? Primeiro, a gente vai começar definindo o que é matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. As pessoas, os animais, as plantas, a terra, o ar, a água, o solo, os objetos. Enfim, tudo que existe é matéria. Então, se alguém perguntar para vocês o que é matéria, a gente vai dizer: matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. As matérias, elas têm duas formas, podem ser separadas entre duas formas. As formas orgânicas, que são aquelas de origem dos seres vivos, e a inorgânica, que é quando vem de objetos que não possuem vida, né? Que vem daqueles provenientes do que não tem vida. A gente também tem a questão da matéria em 3 estados. A gente pode encontrar a matéria no estado sólido, a gente pode encontrar a matéria no estado líquido e a gente pode encontrar a matéria no estado gasoso. Então, vamos dar um exemplo aí de cada um. A matéria no estado líquido, ela não possui a forma definida. O que isso significa, Pro? Ela possui a forma do recipiente que ela está ocupando. Então, se você pegar a água,
que é um exemplo de matéria no estado líquido, e colocar ela em recipientes de formas diferentes, a água vai absorver a forma do recipiente. Então, a água, que é um exemplo da matéria no estado líquido, não possui uma forma definida. A mesma coisa acontece com a matéria quando ela está no estado gasoso. Ela também não possui uma forma definida. Um exemplo de matéria no estado gasoso: o gás de cozinha, o ar, são matérias que a gente encontra no estado gasoso. E no estado sólido, a matéria no estado sólido, aí sim ela possui uma forma definida. Exemplo: rochas. Rochas, o caderno, a borracha, o ferro, o computador, são exemplos de matérias no estado sólido. A gente vai virar aí a página e vai passar aqui para a página 426, onde fala da água. A água é uma matéria que possui 3 formas definidas. A gente pode encontrar a água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Aí no livro de vocês, eles estão dando exemplo para vocês da água nesses 3 estados. A água no estado sólido, a gente pode dizer as geleiras. As geleiras do Polo Norte são exemplos de água no estado sólido, né? A água que a gente encontra nos oceanos, nos mares, nos rios, são exemplos de água no estado líquido, né? E a questão do estado gasoso, a água no estado gasoso, a gente encontra a questão das nuvens, né? As nuvens são exemplos da água no estado gasoso. A gente sabe que a água, ela possui mudanças, né? A gente acabou de dizer aqui 3 formas de encontrar a água na natureza: estado líquido, estado sólido e estado gasoso. Na página 427, está falando aí sobre a mudança do estado físico da água. Cada mudança que a água passa, cada mudança de estado pelo qual a água passa, ela recebe um nome. Então, a água, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela recebe o nome de solidificação. Se a gente tem a água, pega a água, bota naquelas caixinhas de gelo e põe na geladeira, a gente pôs ali a água no estado líquido. Põe ela no freezer da geladeira e ela vai virar gelo. Então ela vai para o estado sólido. Esse processo que aconteceu no nosso refrigerador, do estado líquido para o estado sólido, recebe o nome de solidificação. Aí a gente pega esse mesmo gelinho aí, a gente tira ele da geladeira, põe em cima da pia e deixa lá. Então ele vai começar a descongelar. A água vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido de novo. Esse processo que sai do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Se a gente pegar a nossa água aí e colocar ela num recipiente, pôr no fogo para ferver, quando a água ferve, ela começa a evaporar. Se a gente pegar uma panela de água, pôr no fogo e deixar lá esquecer, toda a água que está naquela panela vai sumir. Por quê? Porque a água está evaporando. Isso é o processo de evaporação. Então, esse processo que a gente coloca a água no estado líquido e ela some quando ferve, chama-se evaporação, porque ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação, ó, o vapor de água, ao encontrar uma temperatura mais baixa, muda do estado gasoso para o estado líquido. Sabe quando isso acontece? Essa mesma panelinha que a gente pôs no fogo, se em vez de a gente deixar ela sem tampa, se a gente deixar ela sem tampa, ela vai sumir. Vai acontecer a vaporização do líquido para o gasoso. Mas se a gente pegar essa mesma panela, pôr para ferver no fogo e colocar uma tampa nela, quando você levantar a tampa da panela, na tampa vai estar cheio de gotinhas de água. Então, a água quando estava passando por estado gasoso, encontrou um ambiente mais frio e ali aconteceu o que a gente chama de condensação. Ela saiu do estado gasoso e voltou novamente para o estado líquido. Então, vamos recapitular todo o nosso conteúdo de hoje. A gente primeiro descobriu o que era matéria. A gente sabe que matéria é tudo que ocupa espaço, né? Tudo que ocupa um lugar no espaço. Então, a gente pode dizer que tudo que existe é matéria. E a gente viu também que a matéria tem 2 formas. Tem a forma
Orgânica, quando ela é proveniente dos seres vivos, e inorgânica, quando ela é proveniente daquilo que não tem vida, né? Como é o caso da rocha, do solo, da água. Quando ela vem desses exemplos, a gente diz que ela é inorgânica. Essa mesma matéria pode ser encontrada em 3 estados na natureza. Ela pode ser encontrada no estado sólido, a matéria no estado líquido e a matéria no estado gasoso. A gente viu que a água, que é um exemplo de matéria, também pode ser encontrada na natureza em 3 estágios. No estágio líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E quando a água passa por mudanças, de acordo com o estado, de um estado para o outro, ela vai recebendo nomes diferentes. A gente viu aí, quando a gente pega a água no estado líquido e vai para o sólido, ela recebe o nome de solidificação. Se a gente pega essa mesma água do estado sólido e transforma ela no estado líquido, ela chama-se fusão. Se a gente pega essa água no estado líquido e coloca para ferver e ela evapora, a gente diz que está sofrendo o processo de vaporização. Mas se a gente pega essa mesma água que está passando do estado gasoso e faz com que ela se transforme no estado líquido novamente, aí a gente vai dizer que tem uma condensação. Então, vocês vão ler novamente em casa as páginas que a prova vai colocar aqui no quadro. A gente vai ler em casa a página 424, vai ler a página 425, vamos ler a página 426, 427 e 428. Tudo isso para Gil. Gente, aqui é para leitura. Aí a gente tem mais gravuras do que realmente texto. Entendeu? Então vai precisar que vocês leiam todas essas páginas para que vocês consigam responder a atividade que está na página 429. Somente a página 429 é a atividade. Da página 424 a 428 é leitura do conteúdo. E se vocês perceberem aí, vocês têm mais gravuras do que realmente texto, viu? Então a gente vai ler mais de uma vez se necessário for, porque a gente precisa da compreensão do conteúdo para responder a página 429. Então até a próxima aula, quando a gente voltar, a gente já volta com a correção dessa página aqui.